Olá, mulheres! Estamos aqui no 5º episódio do nosso tempo de mesa. Esse período em que nós estamos aqui sentadas à mesa, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre a importância de nós compartilharmos daquilo que Ele faz sobre as nossas vidas. E hoje eu quero trazer para você 5 conselhos que vão balizar a sua conexão com Deus. Aquilo que Deus tem para fazer diante do propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Esses 5 conselhos que eu vou dispor à mesa hoje, que nós vamos conversar, nós vamos compartilhar desses 5 conselhos, vão dar direção para aquilo que Deus tem para você. Primeiro, eu quero começar fazendo a leitura de uma passagem bíblica, porque nós não podemos ter tempo de mesa sem ter conexão com a palavra de Deus. Eu tive algumas experiências ao longo desses anos e eu percebi que muitas mulheres não sabem o poder que há em Provérbios capítulo 31. Talvez você também não conheça as escrituras bíblicas a fundo, você não entenda o que tem nesse capítulo 31 de Provérbios, mas no dia de hoje eu quero compartilhar com você a grandiosidade desse capítulo da Bíblia. Deus tem resposta para todas as nossas perguntas na palavra de Deus. E Ele tem um capítulo único e exclusivo, escrito para mim e para você, mulher, para nos dar direção de vida. E nós já falamos sobre o capítulo 31 de Provérbios nesse tempo de mesa, mas hoje eu quero te instruir no capítulo 31, versículos 25 e 26, que diz o seguinte: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Verso 26, fala com sabedoria e ensina com amor. Só aqui já nos daria assim um tempo de mesa precioso, nós ficaríamos aqui horas conversando sobre esses 2 versículos. E eu quero derramar isso sobre a sua vida, que a partir de hoje você se torne essa mulher que se reveste de força, de dignidade, é uma mulher digna, é uma mulher forte, é uma mulher com uma postura de uma mulher de Deus. Sorri diante do futuro porque sabe que por mais que esteja passando por um momento difícil na sua vida, quando olha para o futuro, para as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, sabe que Deus vai cumprir cada uma delas. E no verso 26 diz que nós falamos com sabedoria e ensinamos com amor. Então que você possa ser essa mulher, que assim como eu estou aqui sentada à mesa, você está aí do outro lado da tela me ouvindo, que você possa compartilhar de uma mesa saudável, que você possa ser essa mulher de sabedoria, que fala com sabedoria, que ensina com amor, que possa instruir outras mulheres a seguir no caminho de Jesus. E agora nós vamos falar sobre esses 5 conselhos. E o primeiro deles que eu quero deixar sobre a sua vida é que a verdade sobre quem somos em Deus deve prevalecer. Anote aí no seu diário. A verdade sobre quem você é em Deus precisa prevalecer. Quem você é em Deus? Você é filha dele. Então, a partir de agora, quando você for se encontrar com o seu Deus no seu secreto, eu quero que você entenda que o secreto não é sobre um quarto, ou no meu caso aqui, né, sobre o meu closet, não é sobre o meu escritório, não é sobre o ambiente em si. O secreto é sobre esse lugar onde o Senhor está, onde você entra no secreto dele, derrama o seu coração diante do Deus que é seu Pai. E é importante que você entenda isso quando você for orar, que você entre diante de Deus não como uma pedinte, não como uma pessoa qualquer que está entrando, falando com Deus desconhecido, com alguém que não te conhece. Não, acesse o seu secreto com o Senhor como filha. Entenda que Ele é seu Pai. E nessa dinâmica dele ser nosso pai, nós sermos filhas dele, eu quero que você se olhe quando você é mãe. Como que você faz com seus filhos? Você disciplina seus filhos, você ensina princípios a eles, você pune eles de uma forma ou de outra, tirando videogames, brinquedos específicos, talvez proibindo de ir numa festa, né, num evento social, porque ele precisa disso para ser ensinado. E com Deus é da mesma forma. Deus age conosco como nosso Pai.
Mas da mesma forma que você precisa punir seu filho para ensinar, que você precisa disciplinar seu filho, que você precisa sentar à mesa com ele e ensinar com amor, falar com sabedoria, né? Como diz aqui no verso 26 de Provérbios 31, você também vai dar boas coisas aos seus filhos. E Deus, da mesma forma, Ele quer dar boas coisas para mim e para você. Ele tem um futuro que Ele desenhou, assim como nós desenhamos o futuro dos nossos filhos, né? Nós temos a tarefa como mães de instruir os nossos filhos no melhor caminho, de ensinar eles, de pegar todas aquelas habilidades que já estão ali intrínsecas neles, fazer elas serem ativadas para que o futuro deles seja melhor, para que eles não passem pelas dificuldades que nós passamos. E com Deus é a mesma coisa. Deus desenhou um futuro para nós. Deus tem um propósito para minha e para a sua vida. O meu propósito é estar aqui ensinando. O meu propósito também é ter um business for mission, é ter o meu negócio como minha missão de vida. Essa também é a minha missão. Então, você precisa entender aquilo que Deus colocou, as habilidades que Ele colocou dentro de você. Falando de mim, eu não posso me esquecer que eu sou filha de Deus. Eu preciso ter a verdade de quem eu sou em Deus. E isso precisa sempre prevalecer, independente do que os outros vão falar. E o meu propósito diante do Senhor é honrar o nome dEle. Então, eu vou honrar em tudo que eu fizer. Eu tenho uma habilidade muito intrínseca em mim com relação a empreendedorismo, a gerir negócios, a administrar negócios. Então, eu tenho muita facilidade com essa parte de logística, do que fazer, por onde começar. Eu sou muito autodidata, eu aprendo muito fácil as coisas sozinha, vou, busco informação, aprendo. Então, essas são as habilidades que estão intrínsecas dentro de mim. E eu vou usar isso para honrar o nome do Senhor. Entenda que o seu propósito de vida é honrar o nome do Senhor diante das habilidades que Ele deu para você. Amém? Então, que a sua identidade como filha seja firmada, que você entenda que o seu propósito de vida aqui na Terra é honrar o nome de Deus, é usar as habilidades que Deus te deu para honrar o nome dEle, para abençoar outras pessoas, para que o nome dEle seja glorificado. O segundo conselho que eu quero deixar sobre a sua vida é que a visão espiritual é entregue para quem é espiritual. Entenda que você é composta de 3 partes: corpo, seu corpo físico, a sua alma, que gera as suas emoções, e o seu espírito, que se conecta ao Espírito Santo de Deus, que tem acesso às palavras do Senhor sobre a sua vida. Então, se você quer ter uma visão espiritual das coisas, se você quer receber dons do Espírito, se você tem no seu coração queima, né, de receber palavras proféticas, de entregar palavras proféticas para as pessoas, de ser levantada como uma mulher que ensina a palavra de Deus, que é mestre, que é profeta, que é sacerdote dentro do seu lar, sentando com seus filhos, ensinando a doutrina da palavra, os princípios da Bíblia, você vai precisar se tornar uma mulher espiritual. E como que você vai ter a visão espiritual, se tornar essa mulher espiritual? Buscando os pilares da vida cristã: oração, jejum, adoração e leitura da palavra. Você precisa buscar em Deus esse crescimento espiritual. Pare de olhar para os outros e dizer: meu Deus, olha que legal que aquela pastora carrega. Não, olhe para dentro de você e pergunte: Senhor, o que eu carrego dentro de mim? Porque os dons que o Senhor tem para você, eles já estão dentro de você. Você só precisa ativar eles. E você vai ativar como? Com essa conexão espiritual do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que essa conexão acontece, você passa a ter uma visão espiritual sobre as coisas. Os seus dons automaticamente vão começar a ser ativados. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, o segundo conselho é: a visão espiritual é entregue para quem é espiritual. O terceiro conselho que eu quero deixar sobre a sua vida é que devoção vem com disciplina. Muitas pessoas perguntam para mim, né, Tassi, como assim você ouve Deus? Como que é isso? Como que acontece? Não existe um método
que vai pronto, uma receita de bolo. Ah, vai lá, 2 xícaras de farinha, uma de açúcar, uma colher de fermento. Gente, não existe isso em Deus. Você precisa praticar os 4 pilares da sua vida espiritual com devoção, com entrega, com disciplina, né? O que é ser devota? É se entregar por completo. Isso é viver uma vida de devoção a Deus, é me entregar por completo. Eu ouvi uma ministração do pastor Luiz Hermínio essa semana e ele falou sobre que quem é filho de Deus, quem realmente se entregou para a vida cristã, não tem escolha. Realmente nós não temos escolha. O livre-arbítrio é um princípio da palavra de Deus que eu não quero que sirva para mim. Por quê? Porque eu não quero ser livre para escolher aquilo que eu quero. Eu quero que o Senhor escolha por mim. Então eu quero que você entenda que viver uma vida de obediência imediata, de direção, de disciplina no Senhor, é sobre isso. Eu não escolho mais as coisas que são para mim, eu permito que o Senhor escolha para mim. Então eu chego na presença do Senhor e pergunto para Ele: Senhor, o que o Senhor quer com essa situação? Como eu devo agir diante dessa situação? Quais são os próximos passos? Essa semana, inclusive, eu anotei um insight que veio na minha mente enquanto eu estudava a palavra, que é sobre questionar ao Senhor: Pai, o que o Senhor pensa sobre esse assunto? Quais são os próximos passos que eu devo dar para chegar mais perto daquilo que o Senhor tem para mim, desse futuro? Quais são os próximos passos que eu devo dar na execução desse projeto que o Senhor entregou nas minhas mãos? Então é sobre isso, é sobre nós entrarmos na presença do Senhor, sendo devotas, tendo a direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas e com sabedoria, com graça, fazer as perguntas certas. Eu quero que você também anote que nós não é sobre sentir para orar, é sobre orar até sentir. Ter disciplina na nossa vida espiritual não é sobre, eu estou sentindo que eu devo orar agora. O dia todo eu não senti que eu devo ler a Bíblia. Não é sobre o que você sente. A sua alma vai te enganar, os seus sentimentos vão te enganar. Porque a nossa alma vai abrir brechas para que o inimigo nos encontre empecilhos, coisas que vão travando o nosso dia para que a gente não tenha o nosso tempo com Deus. Mas lembre-se que todos os dias você precisa exercitar e fortalecer os 4 pilares da sua vida cristã. Vamos de novo? Oração, jejum, adoração e leitura da palavra. Todos os dias. Eu quero dizer para você que eu tenho vencido na minha vida cristã. A vida aqui no mundo natural, ela não é fácil. Ela é desafiadora. O Senhor tem pedido coisas para mim que muitas vezes eu olho e digo: Pai, não faz sentido, mas ok, eu vou fazer. Na grande parte das vezes, confesso para vocês que é assim. Mas eu tenho buscado com disciplina seguir aquilo que Deus tem me dado de orientação, ser obediente à palavra dele, às direções dele, aos princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. E o 4º conselho que eu quero deixar sobre a sua vida é: não complique o que é simples. Entenda que seguir aquilo que Deus está pedindo para você não é complicado. É simples, é só realizar. A questão é que existem muitas vozes na nossa volta, muitas coisas acontecendo, muitas pessoas falando, muitos processos que nós vamos vivendo no decorrer da nossa vida e que vão mostrando para a gente agir diferente. Olhando na perspectiva de Deus, vai dar tudo certo, mas na nossa perspectiva humana, não faz sentido. Então eu quero que você pare de complicar aquilo que é simples. Faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Siga os princípios da palavra de Deus. Sabe, pequenas coisinhas no nosso dia a dia, como parar de se reunir com aquela vizinha fofoqueira, parar de abrir a porta da sua casa para aquelas pessoas que não devem entrar, que o Senhor já trouxe um alerta para você e você continua convidando. Não, pare de convidar. Ore com toda a sinceridade no seu coração, entre no seu secreto, no secreto do Senhor, e ore com todo o seu coração e diga: Pai, fecha a porta da minha casa para quem não deve entrar. Talvez você esteja com medo de fazer essa oração, com medo de que ninguém mais vai acessar a sua casa, mas entenda, está tudo bem. Eu passei 5 anos da minha vida sem as pessoas acessarem a minha intimidade. Era eu, meu marido e meus 4 filhos.
E nós tínhamos um casal de amigo que vivia na mesma cidade que nós e que de vez em quando nós nos encontrávamos. Mas era de vez em quando, às vezes nós passávamos 2 meses sem nos vermos. E estava tudo bem, gente, eu sobrevivi. Mas eu quero que você entenda que esse processo desses meus 5 anos me prepararam para esse tempo que eu estou vivendo aqui hoje. Para que eu estivesse mais alerta, para que eu tivesse sabedoria para lidar com as pessoas. Para que eu soubesse quem deve entrar dentro da minha casa. Quem vai entrar como discípulo para ser ensinado, para ser aconselhado, e quem vai entrar como amigo para estar dentro da minha intimidade, para subir ao monte para orar comigo, como Jesus fazia com os 3. Entenda que a vida de Jesus precisa ser um exemplo sobre a sua vida. Jesus tinha num total de 70 discípulos que caminhavam junto com Jesus. Desses 70, 12 eram seus discípulos próximos, que você já conhece a história dos 12 discípulos de Jesus. E dos 12, Jesus tinha 3 que eram íntimos dele. Que quando Jesus subia ao monte para orar, quando ele ia para um lugar quietinho orar, ele levava esses 3 junto com ele. Quando ele foi fazer o milagre da filha de Jairo, ele chamou esses 3 para irem dentro do quarto, dentro daquela casa, para ver aquela menina ressuscitar, porque ele sabia que a fé deles não duvidava. Que para aquilo que Jesus tinha que fazer, aqueles homens eram os homens certos para estar perto dele. Só que eu quero que você entenda também, que assim como a vida de Jesus é um exemplo para nós, você precisa desejar ser exemplo de Jesus aqui na Terra. Você precisa permitir que Deus acesse áreas da sua vida que você está impedindo de fazer, porque tem medo do que pode acontecer. E aí nós vamos entrar no último conselho, que é: o medo é um paralisador da fé. Então entenda que era por medo que Jesus deixava de escolher os outros. Muitos homens que caminharam com Jesus. Entre os 12, inclusive, nós tivemos um traidor. Entre os 3 amigos íntimos de Jesus, nós tivemos um que negou Jesus, que foi Pedro, mas que posteriormente se entregou de corpo e alma e espírito para aquilo que Jesus tinha para a vida dele. E muitas pessoas foram salvas. O Espírito Santo desceu lá, no capítulo que nos conta sobre Pentecostes. Entenda que foi Pedro que tomou a frente, foi Pedro que orou, foi Pedro que profetizou o Espírito Santo sobre aqueles homens. Pedro estava à frente quando aquelas mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Então entenda que o medo é um paralisador da nossa fé. E você pode estar com pessoas na sua volta que têm medo, que não conseguem acreditar naquilo que Deus derramou sobre a sua vida. E por isso a sua vida está travada. Mas não é porque Deus não quer que você seja abençoada, é porque você precisa permitir que Deus tire essas pessoas da sua volta para que novas mesas que já estão preparadas para você acessar possam ser liberadas sobre a sua vida. A partir do momento que eu entendi do Senhor, que o Senhor havia me separado, que o Senhor havia me escondido no que o Senhor me falou um dia, que seria a minha caverna, aqueles 5 anos em que eu estive ali escondida, me prepararam, me amadureceram para esse período que eu estou vivendo hoje. Então, talvez o seu tempo não seja 5 anos, talvez o seu tempo seja 5 meses, talvez seja 1 ano, talvez seja 1 mês, eu não sei. Talvez você esteja assim, muito próxima de receber daquilo que o Senhor tem para você, mas as pessoas que estão na sua volta não podem entrar e acessar junto com você. Então guarde isso no seu coração. O medo é um paralisador da sua fé. Não permita que o medo te impeça de acessar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Esse foi o nosso tempo de mesa, o nosso episódio 5. Eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar ele. Eu sei que ele pode acessar lugares incrivelmente profundos em mulheres que precisam de uma palavra de Deus. Eu cheguei até você, você pode me ajudar a chegar a mais mulheres. O nosso próximo tempo de mesa vai ser o nosso episódio 6. É o último dessa série Tempo de Mesa, mas Deus está preparando uma nova série, um novo tempo para nós. E eu quero ser balizadora daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Nos vemos no próximo episódio.